Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Sabadão é dia de Copa do Nordeste, é decisões por vários estaduais decidindo quem chega à final, início de quartas de final, ou seja, tá funilando os campeonatos regionais e também a Copa do Nordeste. Dessa vez vamos falar de regional e vamos falar do Cariocão 2019, mas vem chegando, vem dando o seu like, vem compartilhando, venha fazendo a sua pergunta, não esqueça, Resenha com Magalhães no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Não esqueça, ajuda a divulgar o canal e sua participação é muito importante. Não esqueça, aquele like para ajudar o nosso canal. Galera, sabadão à noite, eu poderia falar surpresa, mas não foi surpresa. Estamos falando do jogo Vasco da Gama e Bangu em São Januário. São Januário, o Vasco tinha 8 pontos. Se ganha, daria um passo muito grande para se classificar para as semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca. Mesmo eu dizendo que esse regulamento, cara, é a coisa mais idiota que eu conheço. Só focaram no lado econômico. No lado do futebol, do lado técnico, esquece. Só no lado econômico. Então o Vasco, se o Vasco ganha do Bangu, o Vasco queria 11 pontos, ficaria com o mesmo número de pontos do Fluminense. Dependendo do saldo de gols, poderia até sonhar em ficar em primeiro lugar do grupo, já que o Fluminense joga contra o Flamengo. E o Flamengo pode ganhar, é um clássico, o Flamengo pode ganhar. E dependendo do saldo de gols, o Vasco poderia ficar em primeiro lugar. Isso vale também para o Volta Redonda. O Volta Redonda joga no domingo contra o Boa Vista, se não estiver enganado, tá na rabeira. E o Boa Vista também tinha o mesmo pensamento de ganhar de goleada e quem sabe. E o Vasco foi com esse pensamento, vamos ganhar do Bangu, jogar em casa, vamos ver se a gente faz um placar maneiro. Só que não combinaram com o Bangu. E vou bater palma, eu sei, você, meu amigo torcedor do Vasco, que tá pé da vida, vou bater palma pro Bangu. Vou bater palma pela ressurreição do Bangu. Ressurreição do Bangu. Você, meu amigo que tá vendo, acompanhando o canal, tô muito feliz pelo Bangu. Não sou torcedor do Bangu, mas estou muito feliz pelo Bangu. Porque eu, na minha infância, adolescência, acompanhava muito o jogo do Bangu lá em Mesquita, no Lousadão. Lá em Mesquita, no Lousadão, no estádio do Mesquita, que estavam construindo. Na verdade, eles até abandonaram aquele troço. Acho que nem tem mais campo lá. Lá no Lousadão, vi muito o Ado jogar. Era um ponta, magrinho, jogava muita bola. Marinho, camisa 7, jogou muita bola. Chegou à seleção, foi pro Botafogo, virou folclore. O Marinho, time muito bom do Bangu. Viu o Bangu fazer campeonatos brasileiros. Sensacional. Bangu brigando pau a pau com os times grandes. Era um time médio ali que tinha uma torcida legal. Mas o Bangu veio caindo. Quase que desaparece. Ficou ali sempre batendo na... Pá, cai, sobe, fica naquela... brigando para não cair. Os brasileiros foi caindo pela tabela. Então eu fico muito feliz pelo Bangu, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar, tá na semifinal do Campeonato Carioca do segundo turno, poderia ter entrado no primeiro, mas acabou perdendo pro Resende, agora tá na final e tá na semifinal e tá na semifinal em primeiro lugar no grupo onde tinha Flamengo, tinha o Flamengo. E o Botafogo, ele tá em primeiro. Independente do que aconteça no jogo do Flamengo, ele já é o primeiro lugar. Já é o primeiro lugar. E mais, dependendo do que aconteça no domingo, o Bangu já está classificado para
semifinal geral, que é a que vale. Porque, na verdade, com esse regulamento escroto, o primeiro e o segundo turno, vamos ser bem sinceros, não vale de nada. Absolutamente nada. Porque o time pode ganhar o primeiro turno, ganhar um segundo e não ser campeão carioca. Aí só vão lembrar do campeão carioca. Aí eu vou falar, ué, mas em 2019 teve um campeão no primeiro turno, um campeão no segundo, o mesmo campeão no segundo, e o cara não foi campeão carioca, não, foi um outro. Então, a escrotidão, a zoação, a palhaçada esse regulamento do Campeonato Carioca. E o Vasco jogou com o Bangu. Como falei, não combinou com o Bangu. O Bangu foi lá e ganhou de virada do Vasco de 2-1. Eu venho falando aqui, meu amigo torcedor... meu amigo torcedor do Vasco. E não vem falar só... o Vasco perdeu pro Bangu porque o Vasco jogou mal. Aí é menosprezar o Bangu. O Bangu tá com 15 pontos. 15 pontos. Vamos lá. O Bangu tem 15 pontos. Vou pegar aqui. O Bangu, na classificação geral, tá com 22 pontos. Um ponto só atrás do Vasco. Então não é. O Bangu não é qualquer time. É um time grande? Não é. Mas não é qualquer... Não está fazendo qualquer campeonato. Ele não está apenas participando. Ele está disputando o Campeonato Carioca. Ele está com 22 pontos. Em terceiro lugar na classificação geral. O Fluminense está com 21. E o Volta Redonda com 18. Se amanhã o Fluminense perde o Flamengo, o Bangu já está classificado para a semifinal geral. Se amanhã Volta Redonda não consegue pegar 18, 19, 20, 21. Bom, o Bangu, a meu ver, já está classificado para geral, porque ele está com 22 pontos. Não, ele pode não estar se tiver um campeão que não seja, não esteja na tabela aqui. Agora que eu vi ali que ele está em terceiro lugar. Agora, se Flamengo ou Vasco ou Fluminense for campeão do segundo turno, aí o Bangu já está classificado. A meu ver, vai ser muito difícil o Bangu não estar classificado para a semifinal geral, que na verdade é a que vale. Mas tudo pode acontecer. Exemplo, o Flamengo já está classificado na geral. O Vasco já está pelo fato de ter ganho o primeiro turno. Se o Fluminense ganhar o segundo turno, o Bangu está classificado. Agora, se o Volta Redonda ganhar o segundo turno, o Volta Redonda se classifica, ganha o segundo turno, e o Fluminense perde para o Flamengo amanhã, aí o Bangu está fora. Mas acho meio difícil. Mas, campanha do Bangu esplendorosa. E o Bangu ganhou do Vasco de 2-1. Eu venho falando... o Vasco tá imbatível, não perde há um montão de tempo. O Vasco não perde em São Januário, tá não sei quantos jogos invicto. E eu falei isso, eu falei, galera, torcida vascaína, calma. O Vasco tá invicto. O Vasco quase que cai em 2018, mas esse ano ele tá invicto. Só que o Vasco ainda não tem o elenco. O Vasco montou um time. Montou. Só que esse time tem que ter opções. O Valentim tem que encontrar. Ou outro técnico chegar. Tem que encontrar. E a torcida do Vasco tem que entender que, meu amigo torcedor do Vasco, o time do Vasco, o teto que o time do Vasco pode atingir, vamos ser bem sinceros, não é um teto muito alto. Não é um teto muito alto. O Vasco, na boa, tem que focar em montar um time para o Campeonato Brasileiro. Tem que focar em montar um time para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca tem que ser teste. Tem que ser teste. Na boa, tem que ser teste. O Vasco tem alguma perspectiva... Vamos lá, meu amigo torcedor, vai ter alguma perspectiva de entrar no Campeonato Brasileiro e ser campeão? Não estou menosprezando o time do Vasco.
Mas com esse elenco vai ter fôlego para ter 38 rodadas? Não tem. Vai precisar de mais jogadores com mais qualidade. Um Bruno César que não consegue jogar um tempo inteiro. Não consegue jogar. O Galhardo, eu gosto muito do Galhardo, mas de vez em quando ele dá umas pichotadas no espaço errado. Lateral. Vai de vez em quando bem, de vez em quando o Cáceres hoje deu uma escorregada na banana. Não tô menosprezando o Vasco. Não tô. O Vasco pode ser campeão carioca. Mas nitidamente o Vasco deu uma caída. Nitidamente o Vasco deu uma caída. Então, meu amigo torcedor do Vasco, se você for pensar, eu quero ser campeão carioca, na boa, a melhor coisa pro Vasco nesse momento é não chegar à semifinal do segundo turno. É não chegar, porque ele vai ter tempo para se preparar. Por quê? Vai ter a semifinal, vai ter a final, aí depois vai ter outra semifinal. Então ele vai ter um tempo para trabalhar, para colocar a casa em ordem, porque está desorganizado, está meio desorganizado. As coisas estão começando a escorregar um pouquinho ali entre os dedos, tanto dos jogadores quanto do Valentim. Hoje, especificamente no jogo, o goleiro do Bangu pegou bastante, o time do Bangu é bem organizado, tem jogadores com poderio técnico qualificado, o Marco Júnior, o rapaz que joga pelo lado direito, acho que é Yaya, né? Que é, eu não sei qual é a nacionalidade dele, mas não é do Brasil. Tem um time que faz a marcação boa, tem uma saída no contra-ataque muito rápido, não é um time cintura dura, jogadores têm habilidade, e por este motivo, o time do Bangu na classificação geral está lá em cima. É o terceiro colocado. Não se pode esquecer disso. É o terceiro colocado. O Vasco começou o jogo com mais domínio de bola, com mais domínio do campo, mais domínio territorial, mas o Bangu saía com muita velocidade no contra-ataque. E outro detalhe, meu amigo torcedor do Vasco, o Bangu não jogou com atacante não. O Bangu jogou no 4-3-3. Ele estava com 3 atacantes. Então ele também queria ganhar o jogo. E, apesar do Vasco ter mais campo, mais domínio de bola, o Bangu arriscava também. O Bangu ia para frente. Causava problema do time do Vasco. Principalmente que o Cáceres, lateral, subia e não voltava nunca. Parece que ele já iniciou o jogo cansado, né? Então, o Vasco foi melhor no primeiro tempo. Gostei do... Procurou, tentou o Rossi por um lado, tentou o Marlone, jogou com 2 volantes e só o Bruno César, mas o Bruno César não estava inspirado. Bruno César pode se tornar o cara do Vasco? Pode, mas quando contratou, eu nunca vi o Bruno César sendo isso tudo, mas pode acontecer, poderia rodar, botar a camisa, pode se tornar ainda? Lógico que pode. Mas nesse momento, que precisa dele, que tem 2 jogadores na marcação para ele ficar mais solto, para ele poder flutuar igual ele flutua, mas ele não estava inspirado, precisava de mais inspiração. Mas mesmo assim, o Vasco foi para cima, mas o Bangu segurava bem lá atrás, bem organizado, não desorganizava, Bangu com a confiança lá em cima, o goleiro do Bangu pegando e o Bangu saindo com velocidade. Então o Bangu causou preocupação à defesa do Vasco. O Vasco batalhou, bateu, até que saiu o seu gol. E, com justiça, o Vasco não estava jogando mal. O Vasco não jogou mal no primeiro tempo. O Vasco jogou relativamente bem. E não estava jogando contra qualquer um, vou falar de novo, estava jogando contra o Bangu, que está um time muito, muito organizado. E é líder do seu grupo, já ficou em primeiro e provavelmente vai estar classificado para a final geral. Então, se o Vasco foi naquela mentalidade de golear, entrou errado. Entrou errado. Mas o Vasco estava jogando bem. Tentou, batalhou, sufocou. Ficou com a bola rondando próximo à área do Bangu toda hora. Faltava um pouquinho de qualidade no passe, principalmente porque o Bruno César não fez uma grande partida. Mas o Vasco chegou ao seu gol e com mérito.
O garoto que entrou no lugar do Maxi Lopes, por sinal, o Maxi Lopes e ninguém é quase a mesma coisa, hoje, tá? Ano passado ele ajudou muito, mas hoje, quase nada. O garoto, bom garoto, se movimenta, chuta bem, que se coloca bem dentro da área. O Vasco fez o primeiro gol e terminou o primeiro tempo por mérito na frente. Segundo tempo, o Bangu teve que sair. Depois que o Vasco fez o gol, o Bangu ainda tentou sair, ainda foi para frente. O Vasco poderia ter aproveitado melhor alguns contra-ataques, não aproveitou. Terminou o primeiro tempo. Segundo tempo, o Bangu foi mais para frente, tentando explorar um pouquinho mais, e o Vasco tentando explorar o contra-ataque. Até que o Bangu fez o seu gol, né? Até que o Bangu foi lá, fez o seu gol de pênalti. O Marco Júnior chutou uma bola, bateu na mão do jogador do Vasco. O jogador do Bangu foi lá, bateu o pênalti, empatou o jogo em 1-1. A partir daí, um amigo torcedor do Vasco, cara, eu não acredito que o Vasco entrou com pensamento de golear, cara. Sinceramente, eu não acredito que ele entrou com esse pensamento. Porque se ele entrou, ele pensou completamente errado. Completamente errado, porque o Bangu não é essa molezinha. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. O gol ó, Vasco para os gols. Foi aos 9 minutos do segundo tempo, do Anderson Lessa, que já fez 7 gols. Depois disso, o Vasco veio para cima e o Bangu ficou segurando um pouquinho. E voltou mais ou menos o que estava no primeiro tempo. Valentim tirou um volante, botou o Galhardo, 2 jogadores de criação. Mas vamos ser bem sinceros, o Galhardo também não ajudou em quase nada. Ficou com 2 caras de criação que, juntando os 2 hoje, não dava meio. Não dava meio. Mas o Vasco foi indo, empurrado pela torcida. Só que aí começa a bater o desespero, a falta de confiança, o cansaço. Se começa a errar um monte de passe, aí começa a bater desespero, aí tira um, aí bota o Maxi Lopes. Bruno César já não conseguia andar, mas deixou ele ali. E foi tentando. Foi tentando. Vasco foi indo, tirou o Bruno César, botou o Ribamar, ficou com 2 jogadores enfiados para ganhar o jogo. 2 jogadores enfiados, só que esqueceu o meio de campo aberto. E o time do Bangu, em momento algum, estava desorganizado. Em momento algum, desorganizou. E saindo com muita velocidade e qualidade. No segundo tempo, jogou um Vasco com vontade, mas bagunçado. Desorganizado, as peças fora de posição. Cada um tentava fazer o que dava. O zagueiro, o L, tentou sair driblando, ou seja, parece que não confia nos companheiros, tenta fazer sozinho, começou a desorganizar, ficou bagunçado. Jogando contra um time consciente do que tinha que fazer. Perdendo ou ganhando, eles estavam do mesmo jeito. Organizadinho ali. E essa organização foi premiada. O Vasco foi para cima com 2 jogadores enfiados dentro da área, o Ribamar e o Maxi Lopes. O Maxi Lopes, ninguém gosta, como eu falei, tá a mesma coisa. Deixou ali o Rossi. Vasco teve chance de fazer o segundo, teve chance. O goleiro do Bangu pegou, agarrou muito. Mérito para ele também. Mas quem não faz, leva. Essa é do futebol. Num contra-ataque, aos 40 e poucos minutos aqui, 46 minutos do segundo tempo, o Vasco indo para cima. E vamos ser bem sinceros, mais na vontade do que na organização, na técnica, jogadores cansados. O
Bangu pegou um contra-ataque, encaixou um contra-ataque na velocidade, sabendo onde os jogadores estavam, e o Marcos Júnior chutou e fez o segundo gol já aos 46. Placar foi justo? Cara, o placar, a meu ver, seria justo pro Vasco se o Vasco tivesse ganho também, porque o Vasco tentou. E para mim foi justo pro Bangu, porque o Bangu foi organizado o tempo inteiro. O Vasco foi organizado no primeiro tempo, o segundo tempo foi mais na base da vontade, mais bem desorganizado, e jogadores muito desorganizado, abaixo. O time do Vasco, na verdade, está caindo de produção. Isso que é verdade. E o Bangu vivendo um sonho. Bangu vivendo um sonho. E concretizou esse sonho quando o juiz apitou o final. Bangu classificado em primeiro lugar no seu grupo. O Bangu sabe que do outro lado, provavelmente, ele vai pegar talvez um time da mesma. Talvez ele pode pegar ou o Vasco de novo, ou ele pega o Volta Redonda. A tendência é que o Bangu pegue o Volta Redonda, porque o Volta Redonda vai jogar em casa. Se o Volta Redonda empatar, o Volta Redonda já está na semifinal. Para o Bangu jogar com o Fluminense tem que perder para o Flamengo. O Volta Redonda ganhar com um saldo de gols legal, com um saldo de gols grande. Supomos, o Flamengo ganha do Fluminense de 1-0, saldo de gols do Fluminense cai para 5. Aí o Volta Redonda tem que ganhar de 5-0, o saldo dele ser 6 e ele passar o Fluminense. Pode acontecer? Pode. Mas, vamos lá. Que o Volta Redonda empate, se classifique, acredito que dê Bangu e Volta Redonda numa semifinal. E na outra semifinal, Fluminense. Com isso, o Vasco está fora da semifinal do segundo turno. E meu amigo torcedor do Vasco, não fique triste. O Vasco já está na semifinal geral. Que eu vou falar de novo. Para mim é a que vale. Primeiro e segundo turno não vale de nada com esse regulamento. O que vale é a semifinal geral. E o Vasco já está. Então vai ter um tempo para se preparar. E do outro lado, como eu falei, o Bangu. Se o Flamengo empatar, o Flamengo pode ficar fora caso a Cabo Friense ganhe. Se Cabo Friense ganhar seu jogo, que joga contra o Madureira, fora de casa, se a Cabo Friense ganhar e o Flamengo empatar, Cabo Friense vai a 13 pontos. Fica Bangu em primeiro, Cabo Friense em segundo. Aí teremos Fluminense e Cabo Friense e Bangu e Volta Redonda. Ou seja, apenas um time dito grande contra 3 ditos pequenos. Naturalmente, teremos ou um time grande contra um pequeno, ou 2 times pequenos na final do segundo turno. Então, o Bangu tem muita chance de ser campeão do segundo turno. Muita chance. Caso o Flamengo se classifique, teremos um grande contra um pequeno de qualquer maneira na final, que vai ter Fla-Flu de novo na semifinal e Bangu e, a princípio, Volta Redonda. O Vasco pode classificar? Pode. Volta Redonda pode perder por Boa Vista? Pode. Mas vamos ser bem sinceros, meu amigo torcedor do Vasco. Futebol pode acontecer tudo, mas é bem difícil. E vou ser bem sincero, torcedor do Vasco. Meu amigo, é melhor o Vasco ficar fora e se preparar para as semifinais. Porque está desandando. O Vasco precisa de um tempo para acalmar. Então, parabéns ao Bangu. Parabéns ao Bangu. E o Vasco, botar a cabeça no lugar, acalmar, treinar. O time não é tão ruim assim. Não está vivendo um momento legal, mas não é tão ruim assim. Então se prepara para a semifinal geral. E aí, como ele já é campeão do primeiro turno, ele já tem uma vantagenzinha. Leva essa vantagem para a semifinal e pode ser campeão carioca. Então aguarda. Não é um momento ainda de desespero. Não é. Mas o Vasco tem que melhorar. Jogar um futebol mais convincente. Então curta, compartilha, inscreva-se no canal, resenha comigo. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!